Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre força resultante e força equilibrante. Mas primeiro a gente precisa conceituar força. Força é o efeito de um corpo sobre o outro, mesmo que haja distância entre eles. A força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. O módulo é a intensidade da força. Numericamente, ele é representado pelo valor, nesse caso em newtons, que é a unidade do sistema internacional. Graficamente, é representado pelo tamanho do vetor em uma certa escala que nós vamos determinar. A direção é a reta ao longo da qual a força atua. Nesse caso, os vetores em preto estão na direção horizontal e os em verde na direção vertical. E o sentido é o lado para o qual o esforço foi feito. Os vetores em preto estão em sentidos opostos e os vetores em verde estão no mesmo sentido. Nós precisamos conhecer todas essas informações a respeito da força, porque essas características é que vão determinar de que maneira a força está atuando no corpo. Então agora, no nosso exemplo, nós temos uma barra com duas forças atuando sobre ela, e essas forças estão sobre a mesma reta laranja. Essa reta é chamada reta suporte, e ela representa a direção sobre a qual a força está atuando. Se as forças estão na mesma direção, fica muito fácil encontrar a força resultante, porque isso se torna uma simples soma escalar e algébrica. Então eu vou arbitrar que o sentido positivo é para cima, o sentido negativo é para baixo, e nós vamos realizar a nossa soma. A força resultante que nós encontramos é de 20 newtons no sentido positivo. De acordo com a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, ao aplicar uma força sobre um objeto, nós imprimimos sobre ele uma aceleração que vai ser dependente da sua massa. Então, no caso dessa barra, nós temos uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força, então o corpo está sendo acelerado para cima. Imaginem que nós temos um carro atolado na lama e duas pessoas puxando com forças F1 e F2. As forças têm flechinhas em cima porque essa é a simbologia usada para representar vetores. Além disso, essas forças são chamadas concorrentes, ou seja, as retas suporte dessas forças se cruzam em algum ponto, no caso, o ponto vermelho. Existem várias maneiras de somar essas forças para descobrir qual força efetivamente está sendo aplicada no carro. Uma delas é a regra do paralelogramo. Nós vamos colocar uma reta paralela F2 na ponta da F1 e uma reta paralela F1 na ponta da F2. O resultado é a diagonal desse paralelogramo, que vamos chamar de força ativa. Outra maneira é o encadeamento de vetores. Nós colocamos F1 na ponta da F2, mantendo o tamanho, direção e sentido do vetor, e encontramos de novo a mesma força ativa da regra do paralelogramo. Tanto faz colocar F1 na ponta da F2 ou F2 na ponta da F1, o resultado vai ser o mesmo. Mas mesmo com as pessoas puxando o carro, ele não sai do lugar. Isso acontece porque a lama exerce uma força reativa de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto ao da força ativa. Então as duas acabam se anulando e o carro consequentemente fica parado. Então agora nós vamos reproduzir a situação do carro no experimento. O carro é representado pela roda central, ela está nivelada e é marcada de 1 em 1 grau para nós sabermos a direção que as forças estão atuando. As roldanas fazem com que as massas suspensas se transformem em forças na direção dos fios que saem de um mesmo ponto da roda de força. Então, nós vamos aplicar 30 gramas em F1 e 45 gramas em F2. Essa massa já considera a massa do suporte. Então, calculando massa vezes aceleração, nós temos que F1 é igual a 0,3 newtons, e F2 é igual a 0,45 newtons. Como nós podemos perceber, existe um disco central na roda e ele é móvel. Enquanto ele não estiver centralizado, o corpo não está em equilíbrio. Então, nós vamos buscar outra força que atue no lado esquerdo do equipamento para equilibrar o corpo. E agora, se a gente conferir, o disco central está exatamente no meio, ou seja, o corpo está em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, a força resultante total que está atuando é zero. Para encontrar a força resultante total, nós precisamos somar todas as forças que estão atuando no corpo. Nesse caso, nós temos F1 e F2 atuando do lado direito do equipamento, e essa última força que nós colocamos, ela está atuando no lado esquerdo do equipamento. Ela é uma força de 0,65 newtons e nós vamos chamar ela de força equilibrante.
Se nós lembrarmos da explicação dada no início do vídeo, nós tínhamos duas forças que davam origem a uma força ativa e essa força ativa se anulava com a força reativa. A mesma coisa acontece aqui. A força 1 e a força 2 estão dando origem a uma força ativa que precisa ser de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto ao da força equilibrante para que o equipamento esteja em equilíbrio. Nós podemos encontrar essa força ativa de maneira gráfica, pelo paralelogramo ou pelo encadeamento de vetores, ou então por cálculo, que é o que nós vamos aprender agora. A fórmula que nós vamos usar para calcular a força ativa é a seguinte. Fazendo a conta com os dados que nós tínhamos do experimento, nós chegamos ao resultado de 0,65 newtons. Então sim, o corpo está em equilíbrio porque a força ativa e a força equilibrante são de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Essa maneira de calcular sempre vai dar certo, porém, como dá para perceber, ela não é uma maneira muito simples. Então fica ligado no nosso canal que nos próximos vídeos nós vamos apresentar outras maneiras de resolver esse tipo de problema. Então por hoje é isso, pessoal. Eu sou a Luana do LabStudent na Web. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Acompanhe